Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Gravando um vídeo aqui para vocês, que o pessoal ali do Telegram pediu, tá? Sobre a coloração das barras que eu utilizo no gráfico, tá? Então eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura da barra com relação ao volume, o que significa as cores. E vou deixar o arquivo disponível para vocês lá no Telegram. Então vocês têm que entrar lá no canal do Telegram, tá? E atrás lá do canal do Telegram vocês vão conseguir baixar o arquivo e importar para o Profit e trabalhar essa coloração de barras, tá? Então, primeiro, como que a gente vai importar? Eu vou mandar o arquivo para vocês. Vocês vão aqui em estratégias, gerenciamento de estratégias e vai aparecer aqui. Aí vocês vão colocar em importar, vai procurar o arquivo da estratégia. Então, por exemplo, vai esse aqui, Sato. Aí ele vai aparecer aqui o Satobar, que é a mesma coloração que eu uso, tá? Aí você vai importar, clicar aqui e vai importar. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho importado aqui, senão vai dar erro, tá? Então, feito isso, como que você vai fazer? Tá? Você vai vir aqui no gráfico, clicar com o direito, inserir estratégia de coloração, inserir regra de coloração, mais, aí você vem aqui digitar no caso Sato, aí ele vai dar lá o Satobar. Aí você vai colocar inserir, onde você quer no 20p, adicionar e ok. E ele vai colorir para você o gráfico, tá? Eu vou tirar aqui porque eu não uso nesse gráfico a regra de coloração. Então, para que eu uso? Por que eu coloquei essa regra de coloração nos meus gráficos, tá? Deixa eu pegar um point fix aqui para rabiscar um pouquinho para vocês. Porque o que acontece? Antes eu operava como? Eu operava o gráfico de ponto assim, branco e preto. E eu tinha que ficar olhando as barras de volume que eram importantes, né? Eu até colocava uma média que assim, por exemplo, para pegar as que tem maior volume, tá? Aí o que eu fiz? Eu falei, por que eu não pego uma coloração que me mostra na barra que essa região de preço é importante? Por que isso? Porque com o tempo vocês vão ver que vocês vão identificar que determinadas regiões está entrando volume naquelas regiões, sem você precisar ficar olhando o volume lá embaixo. Então isso pode ajudar você a identificar regiões importantes do gráfico, tá? Então, como lá, vamos pegar o gráfico que eu utilizo para operar, que é o ponto aqui. Então, deixa ele carregar as cores. Carregou. Então, vamos lá. Então, o que eu faço? Eu coloco um volume financeiro aqui. Coloco uma média de 20 no volume financeiro, tá? E coloco essa coloração no volume. Então, essa coloração, só para vocês entenderem, tá? Ela é a Cohen Volume Distortion. Você vai no mesmo lugar, tá? Aí você vai digitar aqui Cohen. Tá, ela é a mesma coisa, então ela vai te falar, né, e você vai colocar no volume. Ela vai te falar as barras que tiveram uma distorção muito grande de volume, tá? Porque às vezes mesmo você tendo duas barras amarelinhas, uma é pequenininha e a outra é bem grande, ó. A vermelha é bem grande. Então eu só quero saber as distorções em pontos críticos de volume, tá? Isso é importante para mim. Então, pessoal, como que a gente vai diferenciar as colorações das barras? Tá? Então a gente vai ter a barra de azul escuro. Deixa eu fazer um quadradinho aqui. Ó. A gente vai ter a barra de azul escuro, tá? Que são essas barras aqui mais escuras, ó. Tá vendo? Ó, barras mais escuras. Essas barras, elas têm muito pouco volume, tá? Então é um volume que não me interessa, porque não teve briga nessa região, não teve agressão nessa região, tá? Aí passado isso, a gente vai ter as barras um azulzinho um pouquinho mais claro. Deixa eu ver se esse vai ficar mais claro. Não, esse aqui vai ficar transparente. Então a gente tem uma barra de um azulzinho um pouquinho mais claro, que é essa barra aqui, ó, um azul mais claro, essa aqui um azul mais claro, que já são barras que já tem um volume um pouquinho maior, ainda abaixo da média. Então essa azul escura é um volume bem seco, tá? Essa azul clarinha aqui já é um volume um pouquinho melhor, mas ainda muito baixo o volume. Aí a próxima barra que a gente vai ter são essas barras aqui meio acinzentadas e brancas, tá? Elas têm um volume muito parecido. Então ela tem um volume ainda fraco, mas já é um volume que normalmente fica próximo à média, tá? Então elas vão me mostrar uns volumes já um pouco mais próximo à média, mas ainda fraco, tá? O volume é ainda fraco, então ele não é um volume ideal. Quando que a gente começa a ter os volumes mais interessantes? Quando a gente começa a ter as barrinhas amarelas, tá? Então a gente vai começar a identificar que eu tenho a barrinha amarela. Onde que está o volume dela? O volume da barrinha amarela já está ali
na média, tá? Ou levemente acima da média. Tem uma amarela que ela é um pouquinho mais fraca, que de vez em quando faz, que é essa daqui, ó, tá? Deixa eu ver. Não, essa aqui tá mais forte, essa aqui já é quase laranja. Tem uma que ela é um... Deixa eu ver se eu acho alguma aqui, que eu não tô achando nenhuma. Então, ó, quando ela fica amarela, ela fica levemente acima da média. Quando ela começa a ficar laranja, ou esse amarelo escuro, um amarelo mais escuro, ela já tem também um volume maior, tá? Então, quando ela fica laranja, já começa a ficar interessante, porque eu já começo a ter uma distorção de volume. Distorção de volume. Vamos pegar outro laranja. Distorção de volume. Distorção de volume, tá? E o último ponto é a barrinha vermelha, tá? A barrinha vermelha é excesso de volume, tá? Então aqui eu tenho muito volume. Então, olha a diferença do volume. Olha a diferença aqui do volume, tá? Então eu tenho uma distorção, olha aqui no dólar a diferença. Então eu tenho uma distorção muito grande no volume do gráfico, tá? Então ó, tem uma vermelha ali e tem mais 3 aqui, tá? Então, qual é a intenção disso? Qual é a intenção de usar esses gráficos? Porque eu sei que nessa região teve uma briga de volume, teve muito volume de briga nessa região. Ó quantos candles coloridos, eu não preciso nem olhar aqui nessa parte de baixo. Então eu sei que nessa região teve uma briga muito grande, nessa região teve uma briga grande. Essa região teve uma região de muito briga, porque eu tive briga nesse ponto, tive briga nesse ponto, tive briga nesse ponto. Então ela fica uma região importante de briga de volume, tá? Se a gente voltar um pouquinho para trás, olha que importante ontem. Então a gente teve uma região de briga de volume, uma região de briga de volume. O que acontece? Eu vou fazer um trade contra essa região, eu vou sair aqui. Então, por exemplo, quem viu o vídeo viu que eu comprei aqui e saí aqui. Depois comprei aqui e saí aqui. Por quê? Eu sabia que aqui nessa região ia ter uma briga muito forte, tá? Então isso que é importante para você identificar, é o visual, fica fácil de você no visual identificar que, por exemplo, esse topo está tendo uma briga, esticado das médias. Se ele perder a mínima aqui, eu consigo fazer um trade para vir jogar na VWAP, tá? Porque é uma região de briga, de alta volume, alta briga. Um dos lados vai perder e o lado que perder vai ter que entregar os pontos e vai acabar entregando a rodada, tá? Então, por exemplo, ó, região de volume. Quando o trade vem aqui, eu vou ficar esperto porque ele pode sair dessa região de volume. Então, ele vai servir de suporte para esse trade, para eu botar um stop aqui embaixo, que eu sei que aqui vai ter uma briga para perder, tá, pessoal? Então, é para isso que serve o nosso gráfico, né? Essa visualização de candle, tá? No começo você fica meio perdido quando ele faz essas paredes, por exemplo, que você não sabe qual é o candle que está para baixo ou para cima, porque se você olhar no preto e branco, você vai saber, o de baixo é preto, o outro é branco, mas a gente com o tempo percebe que ele é alternado, sempre que ele faz essa parede é alternado. Então eu sei que aqui, por exemplo, esse laranja é de baixa, esse amarelo é de baixa, esse outro amarelo é de baixa, né? Então, quer dizer, de alta, de alta, de alta. Eu sei que esse amarelo é baixo, esse laranja é baixo, esse branco é baixo. Por quê? Primeiro que ele tem rabinho em cima. Então, se ele tem rabinho em cima e ele fechou um candle, então ele fechou do outro lado. Se ele tem rabinho embaixo, ele só pode fechar o candle pela parte de cima, tá? Então, assim a gente consegue saber essa questão dos volumes, tá? Dos candles, a direção dos candles. Tá ok, pessoal? Então, um videozinho bem curto aí para mostrar para vocês. Se vocês quiserem a coloração, tá? Vocês entrem no Telegram que eu passo para vocês lá, tá? Porque aqui, para mim, aqui só tem duas coisas que importam para mim nessa visualização. Eu quero saber o candle de volume e eu quero saber a região de preço. Então, o preço e o volume é o que eu quero saber, é o que me importa. Tá, o preço e o volume. Eu quero saber quais as regiões de preço, que a gente trabalha regiões de preço. Quais as regiões de preço vai ter volume para eu procurar uma operação. E não quero saber só porque entra um volume aleatório no meio do nada, não quer dizer nada. Ele tem que entrar um volume dentro de uma região específica para que eu tenha interesse de fazer uma operação ali. Então é isso que eu quero. Eu quero saber se tem preço bom, se tem uma região boa e volume para eu poder operar. Tá ok, pessoal? Valeu aí todos. Não esquece de curtir o vídeo aí, dar um like
e compartilhar com o pessoal aí. Um abraço e até mais.